Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável pela Hub, pelo projeto Clube do LCA. Sou Thiago Serafim, sou mestre especialista em fisioterapia esportiva e hoje o papo é direto e prático. Eu vou falar sobre os 6 pilares que estruturam um programa completo de prevenção da lesão do ligamento cruzado anterior, o nosso querido LCA. Então vem comigo que hoje eu vou falar dos 6 pilares da prevenção do LCA. Eu quero que você pense além da lesão, porque prevenir LCA não é só evitar que o atleta se machuque, é dar ao atleta mais longevidade, segurança e mais performance. Então, bora comigo entender como que a gente pode fazer isso no contexto prático, sempre, obviamente, baseado em ciência. O primeiro pilar, ele é clássico, força muscular. Vamos começar pelo clássico, pelo básico, mas ainda muitas vezes mal feito. O treino de força, ele às vezes é feito de maneira errônea. A literatura mostra que uma fraqueza do quadríceps e de posterior de coxa, ela está entre os principais fatores de risco para lesões de LCA. A força de glúteos e de musculatura do core, do abdômen, também tem um papel fundamental no controle dinâmico do joelho. Por incrível que pareça, músculos do quadril e do core influenciam demais nas lesões de LCA. Não só nas lesões de LCA, mas lesões de joelho de maneira geral. Além disso, quando a gente pensa na relação de força excêntrica de isquiotibiais, ou seja, de posteriores de coxa, com a força concêntrica do quadríceps, esse é um marcador que ele é importante no fator de risco. Isso a gente chama de razão isquiotibiais quadríceps, razão agonista-antagonista de maneira funcional. E aqui já vai uma sugestão na prática em si. Treinar com ênfase em exercícios multiarticulares, com progressão de carga, preferencialmente baseadas na repetição máxima. E óbvio, uma atenção ao controle excêntrico do movimento. Não dá para prevenir LCA fortalecendo com caneleira leve, 3 séries de 15 e um elástico sem resistência alguma. É preciso aplicar critérios de progressão, intensidade e individualidade. Um segundo pilar é a estabilidade e o equilíbrio. O equilíbrio e estabilidade são bases do controle articular. E sim, isso precisa ser treinado de forma ativa e estratégica. O controle postural inadequado está relacionado a alterações de mecânica, principalmente de aterrissagem, que aumentam o risco de lesão do LCA. Então, trabalhar com estímulos proprioceptivos, estabilidades em cadeia cinética fechada, melhora muito a qualidade de movimento. E o que a gente tem, por exemplo, em relação a evidências disso? Tem um estudo de 2010 de Zek e colaboradores que mostraram que programas de treino de equilíbrio e estabilidade reduzem significativamente o risco de lesões em membros inferiores. Treinos com instabilidade controladas, como bases estáveis ou estabilidade dinâmica, melhora o tempo de reação e o controle do centro de gravidade. E aqui vai um porém, tá? O equilíbrio em si, trabalhar esse tipo de componente, não é só ficar em cima de BOSU, de disco de equilíbrio, é ensinar como que o paciente responde aos desequilíbrios, é fazer perturbação. Eu gosto muito de criar instabilidade em bases estáveis. Deu para entender? Um terceiro pilar é o treino de desaceleração. Já falei bastante isso, tanto aqui no Clube do LCA, quanto no meu podcast anterior, quanto no meu canal, bastante ênfase no treino excêntrico. Ele é pouco falado, mas é fundamental. Treinar o corpo para frear, galera, é extremamente importante. Por quê? Porque a maioria das lesões de LCA não acontecem durante a aceleração, mas sim na hora de desacelerar, na hora de frear o movimento. Saltar, mudar a direção sem controle de freio excêntrico geram cargas articulares altíssimas nos joelhos. As lesões de LCA frequentemente ocorrem em movimentos de frenagem, desaceleração, principalmente com mecanismo associado de valgismo de joelho. No contexto prático, então, é importante ensinar aterrissagens técnicas. Trabalha o gestual técnico do paciente, do atleta, é importante. Trabalhar frenagem sprint, mudança de direção, com base no lateral, também é importante. Como que esse atleta está mudando de direção? Isso é preciso ser trabalhado, isso reduz a chance de lesão de LCA. Enfatizar o controle no centro de massa sobre a base de suporte. O treino de salto ele não é fácil, tá, galera? Treinar aterrissagem bem feita é o que separa muitas vezes o atleta que vai se lesionar do atleta que não vai se lesionar. O quarto pilar é o controle neuromuscular. Esse aqui ele é o pilar que conecta tudo. É onde a força, estabilidade e a capacidade de frear eles se transformam, eles se encontram e formam o controle real de um movimento, formam um controle neuromuscular.
Ele acaba se referindo à capacidade do corpo de gerar movimentos coordenados e eficientes. Envolve tempo de ativação muscular, coordenação intermuscular e respostas reativas. O controle neuromuscular reduz significativamente o risco de lesões de LCA em atletas, tá? E como que a gente pode fazer isso? Saltos multidirecionais, aterrissagens com feedback, seja de vídeo, de espelho, de estímulos auditivos, drills técnicos, tomadas de decisão com mudança de direção sobre estímulo visual ou verbal, tempo de reação. Sem o controle neuromuscular, o atleta pode até ter força, mas ele precisa utilizá-la na maneira correta, de forma aplicada. Um quarto pilar é o monitoramento de carga e fadiga. Esse é o pilar que muita gente negligencia, mas aqui é que tudo começa a dar errado quando a gente começa a ignorar. O excesso de carga, especialmente com fadiga acumulada, aumenta o risco de lesão. E como que isso acontece? O cara vai fadigando, o cara vai perdendo a capacidade de mudar de direção, vai perdendo a capacidade de ter qualidade de movimento, fica mais suscetível a lesões. Um dos grandes saltos da prevenção moderna é a gestão de carga externa e carga interna. Isso eu faço muito com meus atletas. E claro, existem algumas ferramentas simples que podem ser utilizadas, como a percepção subjetiva de esforço, o índice agudo e crônico de carga de treinamento, a razão aguda e crônica. E existem também alguns aplicativos, planilhas para acompanhar volume e intensidade. Quando o atleta começa a cansar muito, acumular muita fadiga, o atleta muda o padrão motor dele. E aí muitas vezes o que era funcional para ele vira algo muito suscetível a uma lesão. E um quarto pilar, esse talvez o mais ignorado, mas também é um dos mais importantes, é os aspectos psicológicos, são os aspectos psicológicos. A prevenção em si, ela não envolve só biomecânica e fisiologia, ela também é comportamental. O medo de se lesionar ou a falha de autoconfiança alteram a forma como o atleta se movimenta, mesmo antes de se lesionar. Existem alguns estudos, bastante estudos inclusive, saindo recentemente, que mostram que fatores psicológicos influenciam diretamente na qualidade do movimento, no risco de lesão e de retorno ao esporte. Existem formas a gente avaliar isso, algumas escalas. Além disso, trabalhar muitas vezes em conjunto com o psicólogo do esporte, usar técnicas de exposição gradual é muito importante. Já falei em alguns episódios aqui sobre estratégias para reduzir isso durante o tratamento ou até mesmo no processo de prevenção. Então, dá uma olhada aí no podcast que você com certeza vai encontrar pelo menos um episódio falando sobre isso. Bom, galera, esses são os 6 pilares que eu levo comigo quando penso em prevenção do ligamento cruzado anterior, seja com atletas profissionais, amadores ou no contexto clínico. Prevenir não é só evitar lesão, mas de fato é construir um corpo mais eficiente, mais confiante e mais preparado para tudo que o esporte exige. E o mais importante, não existe uma receita pronta. Cada pilar precisa ser adaptado ao contexto, à realidade do atleta, ao momento de cada temporada. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Não deixe também de seguir o Clube do LCA no Instagram para ficar ligado em tudo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.